Começando o nosso podcast e hoje aqui em plena feira de condomínios aqui em Alagoas, aqui no Hotel Jatiuca, e o Renge Podcast, um papo de arquitetura e engenharia. Tenho o prazer de estar aqui conosco com Márcia Montalvão, uma carioca que é especialista em gestão e administração de condomínios, não é isso, Exatamente. Márcia? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, a nossa Alagoas aqui, Maceió. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E como eu disse antes, não é difícil para o carioca vir para Maceió, né? Essa cidade aqui é maravilhosa e o povo também. E eu quero pedir a todos vocês que se inscrevam nos nossos canais. E quem quer acompanhar a gente está em todas as redes sociais, como @renata.renge, @RitaSouzaArquiteta e Renge Podcast. E vamos começar, Márcia, falando sobre os papéis que cada um tem na gestão condominial. E antes da gente falar sobre o tema, eu queria fazer uma pergunta assim a Márcia. Diga. Antes da gente começar, antes da gente falar sobre essas questões condominiais, nós do Renge Podcast queríamos saber quem é você. Quem é Márcia Montalvão? Bom, Márcia Montalvão, eu sou administradora de formação. Eu tenho pós em Direito e Gestão Condominial. Eu tenho certificação internacional, porque eu tenho especialização em gestão e administração de condomínios. E eu atuo no mercado de condomínios desde 99, em paralelo às empresas que eu trabalhei. E em 2010 eu comecei a atuar como síndica profissionalmente, né? Então, em 2012, a gente abriu a empresa, porque a gente viu que estava ganhando uma proporção maior. E aí a gente começou a atuar exclusivamente na área de condomínios. Mas antes eu trabalhava em empresas nacionais, multinacionais, e sempre trabalhei em diretoria e presidência fazendo gestão. Muito bem, Márcia. Que currículo, hein? Pois é. Muito bem. E a gente tá vendo como o estúdio tá bonito, né? Isso aqui é do Verde Vivo, uma empresa que atua no ramo do paisagismo há mais de 40 anos aqui no estado de Alagoas. E o Renge Podcast também tem o patrocínio da Renge, Arquitetura e Engenharia, uma empresa que atua no segmento da engenharia diagnóstica e da arquitetura popular aqui no estado de Alagoas. E, Márcia, como a gente estava falando aqui no começo, né? Você atua sobre o papel de cada um na gestão do condomínio. E eu queria começar o nosso bate-papo com essa pergunta, né? Qual é o papel de cada pessoa na gestão condominial? Então, como gestora da área condominial, a gente se depara com vários personagens, né, que ocupam essa área. Então, tem o síndico, tem o condômino, basicamente, e tem os profissionais que também trabalham na área condominial. Tem os profissionais internos, né, que trabalham normalmente diariamente no condomínio, ou dia sim, dia não, que são os stakeholders internos. E tem os externos, que são as empresas que prestam serviço, eventual ou mensal, para o condomínio. E é preciso que a gente entenda o papel de cada um dentro da área condominial para a gente se posicionar adequadamente, né? O condômino, que é o principal personagem da área condominial, ele precisa entender quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, e também ele precisa entender qual é o papel do síndico e qual é o papel dele na área condominial. Porque existem muitas cobranças feitas de condôminos para os síndicos que não é de responsabilidade do síndico. E quando a gente, numa iniciativa, informa a esses condôminos, a gente está se prevenindo, a gente está mitigando conflitos e a gente está se prevenindo a questionamentos que não serão satisfatórios porque não é da nossa responsabilidade. E a gente se depara com frustrações do outro lado quando tem esse questionamento. Então, assim, eu fiz questão de pontuar isso na palestra desse evento para estimular os síndicos aqui presentes a fazerem o mesmo nos seus respectivos condomínios. Porque, normalmente, quando você tem um debate, as duas partes têm certeza que têm razão. E quando você informa antes do debate, a pessoa não faz determinados debates porque já sabe que aquele argumento não é válido, não é o correto, ou que não é com aquela pessoa que se resolve determinadas situações. E, como gestora, a gente se depara diariamente com esse tipo de problema, conflitos por falta de informação. E isso corrobora muito
com um outro projeto que eu tenho em paralelo, a área condominial, que é da área condominial, mas não é direcionada a clientes, mas sim ao mercado, que é a Mobilização Nacional Pró-Sindicatura, que tem o objetivo de conscientizar a sociedade da importância da qualificação e da ética no exercício da sindicatura. Então, essa conscientização é para a sociedade, não é para o síndico ou para o condômino, é para todos que vivem em sociedade. E a qualificação é a partir do momento que você tem um mínimo de qualificação, você incorre menos em erro, né? É verdade. E quando você tem essa condição de, na tua qualificação, você informar os demais dos papéis, você fica com uma gestão muito mais equilibrada e muito mais racional dentro da sua ética e dentro da sua condução. Então, uma coisa une a outra, né? Formando, tem um começo, meio e fim. Então, a gente se juntou, são profissionais que atuam no segmento condominial, de profissões distintas, né? Não são só síndicos, tem advogados, tem psicólogos, tem gente que mexe com treinamento, com curso. E nós resolvemos nos juntar para moralizar esse mercado e melhorar essa qualificação e também impulsionar a ética, porque muitas das vezes a gente acha que está nadando contra a maré sendo ética, sabe? Num universo que não tem normatização, não tem regulamentação. Então, as coisas ficam muito soltas. E aí, como é terra de ninguém, como não existe uma determinação, cada um faz o que quer. É. E aí, quando você consegue imputar um mínimo de qualidade, um mínimo de estrutura de gestão e impulsionando a ética, você já fica conhecido no mercado, você já fica respeitado. Eu acho que isso é muito relevante. Um a gente exerce uma função que é de plena confiança. A gente mexe com o patrimônio dos outros. Eu hoje movimento 2,5 milhões por mês de reais. Muita responsabilidade. São 2.700 famílias que eu tomo conta. Então, assim, a gente precisa ter responsabilidade disso. E a pessoa que quer ocupar essa função tem que saber da responsabilidade que está assumindo ao virar síndico, né? E as pessoas também têm que entender esse tamanho de responsabilidade para nos reconhecer e nos valorizar. Ô, Márcia, veja só, você, sua profissão, né? Você é síndica profissional, não é isso? Então, o condomínio te contrata, né? Não. Eu não sou só síndica profissional. Sim. Eu faço gestão condominial, Certo. quando o síndico é morador ou até profissional, mas não tem Certo. tempo para gerir o condomínio. Eu também dou consultoria a Certo. condomínio em projetos específicos Certo. e faço mentoria a síndicos. Mas só te corrigindo, síndico não é contratado, síndico é eleito. Eleito, Em tá. assembleia com item de pauta específico. Certo. Então, o síndico, ele sempre será eleito. É um processo Mesmo mandatário. o síndico profissional? O síndico profissional ou o síndico morador tem as mesmas responsabilidades e os mesmos direitos. Tudo bem, mas Certo. a forma dele estar... É a mesma. Ô, Márcia, mas veja só, a minha De eleição é a mesma. Tá, a minha pergunta seria o seguinte: tem um condomínio e a gente contrata a Márcia para... Não, você me elege como Então, síndica. é isso que a gente não está entendendo. É isso aí, veja só. A minha Se pergunta... você não mora lá, Isso. não Eu seria sou eleita contra- síndica. Aí eu O levo a vínculo- Márcia, levo o Tiago, por exemplo. Exato. É isso? Inclusive, o síndico externo, ele concorre com o síndico morador. Não Tá. existe essa discriminação. Tá. E isso é uma das situações que a gente precisa esclarecer para o mercado. Sim, sim. Né? Porque tem muita situação que eu passo de condomínios que falam assim, primeiro vamos ver se algum síndico morador quer se candidatar. Se ele não quiser, a gente passa para o síndico externo. Isso é errado. Porque o Código Civil, que é uma lei federal, dita que o síndico será eleito podendo ser externo, podendo não ser condômino, para administrar o condomínio. Esse é o artigo 1347 da lei. Mas o síndico profissional, ele como é a contrata... Como é feito a parceria É a dele com mesma o condomínio? coisa. É a Existe mesma um coisa. contrato? Não, existe. Mas se você não é moradora do prédio? Então vamos lá. A minha pergunta, viu, Márcia? Só para vamos. deixar bem Que aí claro. eu junto, né? vai. Que aí você junta tudo. Eu moro em um prédio, tá? Ok. E aí precisamos de um síndico para fazer toda a gestão do nosso condomínio. Certo. Né? Então, no meu prédio tem a Maria, que se candidata a ser síndica. E como é que a Márcia chega para ser candidata desse prédio que a Márcia não mora, não é condômina? Então, tem N situações que acontecem. Ou você é indicada por algum condômino,
ou você pode ser indicada pela administradora, ou o condomínio pode abrir abertamente essa licitação para candidatos a síndicos. Então, existem várias situações. O importante frisar é que o síndico, independente dele ser morador ou profissional, ele sempre será eleito em assembleia com item de pauta específico para aquilo. Entendi. E eles podem concorrer juntos para o mesmo cargo de síndico. E essa concorrência não tem privilégios. Um não é melhor do que o outro. E eles têm as mesmas responsabilidades e os mesmos direitos. Então, na hora de você responder a algum problema no condomínio, sendo ele morador ou externo, que é o dito profissional, é a mesma responsabilidade. Certo. Tá. Isso aí ficou claro, assim. Isso. Só a forma de se colocar que a gente porque um na pouco, lei, né? existe o síndico morador, o síndico condômino, Isso. que é o proprietário que reside, e existe o síndico não condômino, que o mercado chama de profissional. Mas ambos estão na mesma situação. O síndico hoje, que é do condomínio, ele é remunerado por essa função? O síndico orgânico ou o síndico externo? O orgânico. Depende da convenção do condomínio. Porque, hierarquicamente, você tem que primeiro ver a lei, que é a 10.406, que é o complemento da 4591 de 64. A lei 10.406 é de 2000, começou a vigorar em 2003. E é nela que dita que o síndico pode ser condômino ou não, né, externo. A questão da remuneração do síndico, ela é pautada na convenção do condomínio. Certo. Então, a convenção é como se fosse a lei interna daquele condomínio. Lá você coloca em minúcias como você quer que funcione o condomínio. Então, é uma possibilidade, não é uma obrigação, ter ali, por exemplo, imputado como seria a remuneração de um síndico se ele for condômino. Certo. Tem muitos condomínios, dá exemplo, que isentam a cota condominial para o síndico condômino. É o mais comum, não é, Márcia? Hoje em dia, não, mas antigamente, sim. Então, aquele valor fica estipulado para o condômino. Mas tem outras convenções cujas frações ideais são diferenciadas e, consequentemente, os valores de cota condominial são diferenciados, que falam assim, ele é a menor cota ou a maior cota do condomínio, a maior cota condominial. Então, ali ele já está imputando para o condômino. Em relação ao síndico externo, normalmente isso é acertado em assembleia. Então, quando você é eleito na assembleia, você apresenta normalmente uma proposta para o condomínio. Sim. E nesta ata de eleição deve constar os dados de quem foi eleito. Se for uma empresa, tem que ter a razão social com o CNPJ e os seus representantes legais com o nome todo e CPF, porque dessa ata é feita a atualização da representação na Receita Federal e, posteriormente, a certificação digital, que hoje tudo é integrado e precisa estar legalizado o condomínio. E quando você coloca, além desses dados que você coloca a remuneração. Então, a Márcia Montalvão, quem foi eleita foi a Sindimar Gestão Condominial, que é a minha empresa, cujos representantes são Márcia, o meu nome todo, meu CPF, o nome todo e CPF do meu marido, que é o meu sócio, para exercer a função de síndico no período de tanto a tanto, com a remuneração X. Certo. É isso. Então, respondendo a sua pergunta em relação ao contrato, não há necessidade de contrato se você estabelece na ata toda a condição de trabalho. Entendi. Quando você coloca uma proposta para um condomínio, você normalmente coloca nessa proposta o tempo de dedicação. Tá. E a gente que tem experiência, pelo porte do condomínio, pela quantidade de unidades, dependendo da área de lazer, a gente te imputa 1, 2 a 5 dias por semana, né, de dedicação, que é diferente de presença. Certo. Porque na dedicação inclui você fazer compras, ter reunião com a administradora, visitar alguma empresa de arquitetura e engenharia para conhecer como é que essa empresa funciona diante de uma possível obra de fachada ou alguma obra mais complexa, que a gente precisa fazer essa pesquisa de mercado. Então, tudo isso é dedicação àquele condomínio. Sim. E aí você pode colocar tudo isso em ata ou você pode colocar a sua proposta como anexa à ata, certo, que tem todas as condições. Então, eu acho que fica muito mais prático e muito mais assertivo do que fazer um contrato. Por que o contrato não é válido, na minha opinião?
É um processo mandatário. E se o síndico ele é o representante legal do condomínio, como é que você vai dar ao síndico a função de assinar o próprio contrato? Tá. E aí, uma saída que fazem é delegar essa autonomia para outra pessoa, normalmente para o conselho. E o conselho é duvidoso na área jurídica se o conselho tem ou não habilitação para isso. Porque o conselho já é uma possibilidade, não é uma obrigação. No mesmo Código Civil, diz que o condomínio poderá ter um conselho. Não diz que deve ter um conselho, que é diferente de um síndico. O síndico tem que ter, mas o conselho não necessariamente precisa ter. Então, tem esse duplo entendimento, né, na área jurídica, se o conselho pode ou não assinar um contrato com o síndico. Então, para não ter esse tipo de embate, não ter esse tipo de conflito ou uma informação torta, o ideal é colocar em ata. Ou colocar a proposta anexa à ata. Vamos lá. Quais são os cargos que são envolvidos nessa gestão condominial? Teria o síndico... Cargos a gente entende em relação de trabalho. Certo. Mas quando a gente fala dos papéis, porque um condômino não é um cargo, ele é uma função. Né? Você tem o condômino que está lá no condomínio, que é quem elege o síndico, que é quem precisa estar presente numa assembleia para poder deliberar as pautas necessárias para o condomínio. Então, o condômino é um personagem principal, porque sem o condômino não existe condomínio. Né? Ele tem que estar presente em assembleia para deliberar, é ele quem vota, né, a favor ou contra determinadas pautas, é ele quem elege o síndico, é ele quem possivelmente destitui um síndico ou não o reelege. É ele quem reclama. O síndico trabalha para o condômino. Né? Então, o condômino é o personagem principal. Mas o condômino precisa entender o tamanho da responsabilidade do síndico, que é o outro personagem. O síndico ele tem autonomia para fazer várias coisas no condomínio. E outras, ele tem a opção de dividir a gestão, determinadas pautas, com o conselho ou com os condôminos. Eu, por exemplo, quando faço reunião com o conselho, eu convido os condôminos. Porque tem muito condômino, ou melhor, eu convido os moradores. Porque tem muita gente que não é condômina e que tem sugestão e que pode contribuir para a gestão. E a gente precisa ouvir a todos. A gente trabalha para a coletividade. Vamos lá. Qual é a diferença de condôminos para moradores? Ótima pergunta. Existem 3 terminologias em relação ao morador de um condomínio. Quando você é proprietário de um imóvel e você não reside, você é só proprietário. Quando você é proprietário e reside no imóvel, você é condômino. E quando você não é proprietário do imóvel e reside e você é um inquilino, você é morador. Então, nós lidamos com 3 funções, né? O morador tem poder de voto. O morador. O condômino, para você convocar uma assembleia, todos os proprietários devem receber a convocação. Certo. Então, quem não mora no condomínio, mas tem propriedade, ele precisa receber a convocação. Certo. Morador, que é o inquilino, ele vota em itens de pauta que seja ordinária. Então, ele vota em prestação de conta, em previsão orçamentária, em itens de pauta que sejam ordinárias. E aí, ele vota quando o proprietário não se faz presente ou não se faz representar através de procuração. Então, como ele é inquilino, ele pode descer porque, teoricamente, é ele quem paga o condomínio. Se ele não paga diretamente o condomínio, ele paga indiretamente junto com o aluguel. Então, se ele paga a despesa ordinária, ele tem direito de votar na despesa ordinária. A lógica é essa. Ô, Márcia, e qual é o maior desafio que vocês, como gestores, né, de condomínio, vocês enfrentam no dia a dia? Bom, tem várias dificuldades, vários desafios, mas eu acho que o principal é você saber lidar com outro ser humano. A gente tem um desafio diário de lidar com diferentes tipos de pessoas, de diferentes níveis culturais, de educação. E isso é muito complexo. E somente a pessoa que tem uma flexibilidade muito grande e uma energia muito boa,
consegue lidar e sobreviver a esse dia a dia. Porque nós somos muito cobrados e a gente precisa ter uma automotivação para poder desempenhar bem essa função. Então, para você ser síndico hoje, você tem que ter determinadas competências que, ainda que você não tenha naturalmente, você pode melhorar, desenvolver. Nada é imutável, né? Você pode aprender. Mas é fator condicionante você saber se comunicar. E aí, obviamente, junto a isso, você tem que ter um processo, né, de estruturação de gestão, porque senão fica uma bagunça. E aí você acaba com mais problemas, né, sendo responsabilizado por várias situações. E quando você tem uma gestão estruturada, facilita muito, porque nessa gestão estruturada as pessoas acabam conhecendo e acabam entendendo como é que funciona o condomínio. Você, na verdade, imputa uma cultura. Essa cultura existe quando você entra, porque a cultura de cada condomínio ela é única e formada por quem a habita. Mas você também pode, como gestor, colocar a sua cultura e adaptar a sua cultura. Então, o síndico, ele tem que ser o personagem mais flexível dessa relação. Porque a gente lida com tanta gente diferente e eu acho isso estimulante. Muito embora algumas pessoas achem isso desanimador, para mim é estimulante, porque é um desafio. E a gente se aperfeiçoa não profissionalmente só, sabe? Isso. A gente se aperfeiçoa como pessoa, como ser humano. E esse desafio de lidar com outro ser humano é maravilhoso. Porque todos somos únicos, né? Todos somos únicos, todos temos qualidades e limitações. E a gente tem que se respeitar, a gente tem que entender e aprender a lidar com isso. É interessante que num condomínio, né, falando assim, me vem aquelas pessoas que gostam de reclamar, aquelas pessoas que gostam de fofocar, aquelas pessoas bem criteriosas, que gostam de tudo certinho, aqueles bagunceiros que não respeitam nada, aqueles que se acham dono, né, porque comprou um apartamento... Acha que o síndico é funcionário. Acha que o síndico é funcionário, né? Enfim, liga para qualquer besteira, seja da construtora, seja do vizinho, ou seja... Aí tudo é o síndico, né? Assim? Exato. E aí, Márcia, como eu falei lidar sobre isso assim? Na palestra, inclusive. Isso foi pautado ontem, que a gente teve um esquenta ontem dos palestrantes, e o próprio Tiago me pediu para mencionar essa questão da construtora. Porque quando a gente pega um condomínio de implantação... Tem muitos assuntos que ainda estão presos na relação construtora. Né? E aí o condômino não quer saber de quem é a culpa, mas ele quer que alguém pague pelo problema que ele está tendo. E eu vou dizer, falando como construtora, tudo é culpa da construtora. Pois é, mas eu te digo como síndica, tudo é culpa do síndico. Porque eles acham, nessa relação de implantação, que o síndico é o culpado da construtora não ter entregue determinada situação para eles. E já vi muito condômino dizendo que não vai pagar o condomínio porque a construtora não terminou de colocar o piso ou o azulejo no apartamento dele. E são relações distintas. Sim. Então, a gente precisa pontuar isso. Né? O condomínio é um rateio, a cota condominial é um rateio de despesas para que você tenha a estrutura funcionando do condomínio. E a relação com a construtora é da sua unidade privativa. Então, não tem como você misturar um problema de unidade privativa com o geral, que é o condomínio. Sim. Então, eu incluí na madrugada de hoje este slide para poder esclarecer a pedido dele. Né? Ô, Márcia, falando um pouquinho agora de você, né? Conta pra gente, assim, você como gestora ligada aí a condomínios, tem algum fato assim curioso, interessante, que você pode relatar aí pra gente? Nossa, vocês querem qual departamento? Porque eu tenho um livro. Não falta história, gente. Escolhe o primeiro que vier aí na sua mente. Alguma coisa assim que te marcou muito, Márcia? Seja engraçada, seja... Nessa sua estrada aí. Bom, então, eu sou bem eclética e vamos lá. Eu vou contar uma boa e uma ruim, tá? Primeira ruim. A gente tem presenciado, infelizmente, inclusive na mídia, muitos casos de violência contra o síndico e contra funcionários que atuam na área condominial, né? Alguns porteiros são agredidos, síndicos também. E eu já tive essa situação. E aí,
corresponde muito com a pauta da palestra de hoje, que é a necessidade do síndico se posicionar ante a determinadas situações. E essa é uma delas. Então, toda vez que a gente sofre uma violência, seja verbal, seja por mensagem, ou seja fisicamente, a gente tem que se posicionar, porque antes da gente exercer qualquer função, nós somos seres humanos e a gente tem que respeitar o outro, né? Então, você pode reclamar, você pode ficar indignado, você pode ficar revoltado, mas como você reage a isso é o fator principal para você não ter problemas futuros. E quando o síndico ele é agredido, ele sofre uma agressão, ele tem que se posicionar, porque se a gente abaixar a cabeça, se a gente aceitar isso como normal, isso nunca vai mudar, né? E o que aconteceu comigo foi, eu já fui agredida fisicamente, eu fui empurrada, mas foi num momento que eu entendi que a pessoa estava extremamente estressada e, inclusive, alguns conselheiros falaram para eu registrar queixa, né, botar a Lei Maria da Penha. E eu entendi ali, e eu exerci essa flexibilidade de entender que ali era um posicionamento de um pai desesperado pela situação do filho. Eu tinha um condomínio na Zona Oeste do Rio, e a Zona Oeste tem uma característica de muita falta de luz, tem picos de luz, né? E o que aconteceu é que eu tinha assumido o condomínio estava passando por um processo de modernização dos elevadores e também embelezamento, e quanto mais moderno o elevador mais sensível à queda de luz ele é também. Isso. E a gente estava nessa questão de quando dava pico de luz, o elevador parava. Então, quem estivesse no elevador ficava trancado. Era 8 horas da noite, e sim, eu fico no condomínio até tarde. Muitas vezes eu vou de madrugada, porque tem funcionário de dia e de madrugada. E eu, como representante e responsável, tenho que fiscalizar todos. Então, eu sempre dou atenção a todos, em diferentes horários. E aí eu vi que tinha ficado preso o pai e o filho. E o filho sofria de síndrome do pânico. Então, pensa na situação do pai e o filho preso no elevador e o filho entrando numa crise de pânico. E a gente via pela câmera e nada da empresa chegar, mas esse nada são 15 minutos, que para quem está preso no elevador é o dia inteiro. E a gente eu acabei indo com um funcionário, a gente desligou o elevador e a gente conseguiu abrir a porta no andar. Então, quando o pai saiu do elevador, ele estava tão nervoso que ele descontou em mim. Eu era a pessoa responsável. Atenção, eu não estou justificando. Eu estou mostrando que tem um fator condicionante. Então, quando você estuda, por exemplo, programação neurolinguística, você aprende que toda a ação da pessoa tem uma justificativa. E ela tem certeza que ela está certa. Isso. E aí, quando você começa a entender que aquilo ali não é pessoal, é da situação, você, primeiro, não se autoflagela, você não se pune, e você começa a analisar a situação para resolver a situação. Então, você queima etapas e você continua saudável, que é o meu objetivo. Então, quando ele me agrediu, óbvio que não foi uma situação agradável, mas eu entendi que ali ele estava desesperado enquanto pai. E aí, quando acabou essa situação, eu não fiz registro. No dia seguinte, eu fui para o condomínio e ele foi à administração, que ele estava mais calmo, e ele, em prantos, me pediu perdão pelo que ele tinha feito. Então, assim, eu acho que você tem que dar oportunidade ao outro de entender que errou e voltar atrás, porque ninguém é perfeito, né? A outra situação, e aí já foi mais crítica, foi agressão. Foi agressão verbal, mas foi agressão para você. Você acha pior a verbal? A pior, por quê? Foram agressões verbais do tipo, quem paga o seu salário sou eu, você não é nada, você é um zero à esquerda, você fica calada que quem manda no condomínio sou eu. Foram esses tipos e aí outros adjetivos que são pejorativos. E a situação foi, o filho dele de 12 anos estava jogando bola em um local proibido. E eu estava no condomínio e escutei a primeira, a segunda e a terceira vez que o supervisor falou, olha, continuam jogando bola, eu vou ter que ir lá chamar atenção. Na terceira vez eu falei, eu vou com você. Porque o menino não estava obedecendo a regra clara, tem uma placa proibido jogar. E tem local. Quadra no condomínio, é um condomínio clube, tem quadra. Então, quando eu cheguei lá, e eu deixei o supervisor exercer a função dele, chamou a atenção, o menino nem olhou para a cara do supervisor nem para mim e continuou bicando a bola.
E aí eu falei com o menino que não poderia jogar bola naquele local e ele chutou a bola na minha direção. E aí eu peguei a bola e falei, vá falar com seus pais para eles virem falar comigo. Quando eles vierem falar comigo, eu devolvo a bola para você. Para os seus pais. E fui para a administração. O pai desceu 10 minutos depois, querendo botar dedo na minha cara, me encarando, e era um homem, né? Você acha que é o quê aqui dentro, esse tipo de problema. E aí eu encarei ele, porque eu não fico de cabeça baixa para esse tipo de situação, e, obviamente, com o supervisor presente. E aí o porteiro, quando viu a situação, já ligou para o conselho, porque eu já deixo isso pautado. Quando tiver algum problema de relacionamento com o síndico, tem que ter morador ou conselheiro, tem que ter testemunhas. Apesar de que na administração eu tinha vídeo e áudio, então eu tinha todas as provas do que estava ocorrendo ali. Eu estava muito tranquila dentro dessa situação de conflito. Posterior a isso, eu fui na delegacia, registrei queixa, teve uma reunião de conciliação, ele não quis conciliar, ele não quis se retratar e foi para um processo judicial. Caramba, e ele perdeu. Então, quando eu digo que foi pior, é porque teve que ir para um processo judicial para eu me posicionar e ele se retratar publicamente. O outro já não foi. Porque quando fala de agressão física, a gente Você acha que é o pior. É o pior. E não necessariamente né? É verdade. Agora vamos à boa, né? Porque nem de só problema vive o ser humano. Bom, eu acho assim que quando a gente tem um propósito naquilo que a gente faz na vida, e assim, vocês também têm um propósito, né? Eu vejo isso claramente pelas ações. Porque vocês não estão fechadas na... É round, né? Rede. Você não fica só no seu público, na rede, vendendo projeto. Você está preocupada com o mercado. Você está preocupada com todo. Isso são profissionais com propósito. Então, quando eu tenho um projeto de mobilização ou do resenha de condomínio, que é uma live que a gente faz de 15 em 15 dias, a gente não está preocupado só com o nosso umbigo. A gente está preocupado em melhorar o mercado para que todos possam gozar desse reconhecimento e dessa valorização. Quando eu pego um condomínio, eu entendo que eu não estou administrando só tijolo e cimento. Eu entendo que eu estou cuidando de vidas. Pelo contrário, né? E a gente vive, e muito antes da pandemia, né, porque eu já exercia isso há muito tempo atrás, a gente entendia, fazendo uma leitura, que as pessoas que tinham interação eram as que tinham pet ou criança. Fora isso, as pessoas não se conheciam. E aí a gente começou a fomentar ações sociais dentro do condomínio. Festa junina, festa final de ano, festa Dia das Crianças. E você começa a colocar, como eu falei antes, uma cultura dentro do condomínio que não precisa ser do jeito que era. Que, obviamente, se você não quiser interagir, é um direito que lhe assiste, mas quem quer, a gente dá oportunidade a isso. E é muito legal quando você é reconhecido e valorizado por isso. Porque todos os condomínios que eu tenho são indicações de condôminos. Eu não tenho acordo com administradora ou com construtora. Eu não tenho parceria, eu não dou percentual quando alguém me indica condomínio. Eu não combino isso. As pessoas, quando me indicam, quando me referenciam, é pelo trabalho que eu desenvolvi, pelo... Eu toquei essa pessoa de alguma forma. É uma das melhores formas. É muito gratificante. Ô, Márcia, é uma das melhores formas de captação de clientes. Exatamente. Né? Que é ela é mais demorada. Ela é mais demorada, mas ela é muito mais consistente. Ela é muito mais sólida. E tudo isso é pautada por um excelente trabalho que você vai prestar. E que é no dia a dia, Que é no dia a dia, a título de respeito, de compromisso, de responsabilidade. Então, assim, uma coisa muito positiva e que eu tenho permanentemente. E é isso que gera, né, esse fator motivacional de a pessoa, quando não entende, quando vem com um discurso que não é apropriado, você entende que essa pessoa não tem esse conhecimento e que é um papel do síndico também de transformar socialmente não só os condôminos que não têm esse tipo de informação, mas também os prestadores de serviço. Sim. Porque vocês que são prestadores de serviço sabem que o condomínio é um excelente pagador, é um excelente cliente. O processo pode ser demorado para fechamento de negócio, mas é um excelente cliente. E, assim, o mercado condominial é muito bom. E é crescente, né, Márcia? E é crescente. É crescente. Então, assim, quem não olhar para o mercado condominial, seja síndico, ou condômino, ou prestador de serviço,
não está vendo uma grande oportunidade de trabalho. Isso. Quando a gente começou aqui o nosso podcast, a Rita me complementa, você falou da necessidade de fazer com que os condôminos venham a entender o seu trabalho para poder fluir melhor, né? Então, assim, o nosso propósito aqui no podcast é isso, é disseminar esse conhecimento para as pessoas. Isso. E é também aprender, né? Porque nós, como proprietárias da Renge, a gente tem um produto que os condomínios nos interessam. Né? A gente tá fazendo um trabalho de retrofit dos condomínios. Sim, né? eu fiz vários esse ano. Pois é, aqui em Maceió ainda é um mercado que está muito no início, o retrofit dos pilotis dos prédios, principalmente. Porque hoje o que é que a gente vê no mercado? Né? Eu sou arquiteta, Renata é engenheira, e eu atuo muito junto a construtoras, fazendo projetos para os pilotis. Né? E aí nós fazemos assim, um verdadeiro clube. Né? E não necessariamente o prédio tendo um terreno para um clube. É no pilotis mesmo. Você tem né? que se virar. Se virar mesmo. Fazer o melhor com os recursos que lhe cabem. Exato. E dentro do espaço disponível, que é o isso. maior dos desafios. Então, a gente tem piscina, tem churrasqueira, tem lounge, tem local para criança, local para o idoso. Sala de estudo. Sala de estudo. Né? Sala de informática. De ginástica, academia. Porque hoje a procura por essa estrutura de condomínios é muito grande, muito né? grande. Porque todo mundo está querendo conforto. Eu falo as 3 regras, assim, os 3 objetivos que a gente tem enquanto síndico é proporcionar conforto, segurança e valorização patrimonial. Sim. Então, além do pilotis, né, que é o início do projeto, a gente precisa manter. Sim. Porque se a gente não faz as manutenções obrigatórias no tempo necessário, a gente acaba desvalorizando. E aí inclui também, não só obra, a padronização desses empreendimentos. Sim. Porque a falta de padronização também desvaloriza patrimonialmente. E quando você informa isso para os condôminos, eles entendem isso e aí muda, vira a chave para não fazer qualquer coisa, para fazer as coisas que sejam um padrão, né? Que tenha um padrão para que não tenha esse imóvel desvalorizado. A Renge trabalha também com a parte de inspeção predial. Autovistoria? Isso, vistorias, inspeção predial em si, Sim. do prédio. A gente trabalha com acompanhamento junto com a gestão condominial, Sim. toda da parte civil do empreendimento. A gente trabalha com a elaboração dos manuais que precisa para fazer as manutenções preventivas do empreendimento. Então, a gente trabalha também com toda essa parte documental, né? De laudos que vocês precisam. E isso é essencial para um planejamento de gestão, né? Essencial. Porque quando você entrega um empreendimento, tem os prazos Isso. né, Você de chegou... garantia, mas você tem as manutenções periódicas Pronto. que você precisa fazer. Aí a gente faz isso. Você pega um condomínio para administrar. Então, você chama a gente para a gente fazer todo o plano de manutenção. Né? Não, eu acho relevante também porque, pelo menos no Rio de Janeiro, isso. a autovistoria, Vistoria, ela é de 5 em 5 anos e você precisa fazer. Isso. E, às vezes, depende tem da idade do prédio, né? Isso Sim, depende da idade mas de lá, construção. Lá no Rio, normalmente são 5 anos. Certo. Tem estados que é diferente o período para comercial e residencial. E idade do empreendimento também. Sim, sim. Mas no Rio, o normal são 5 anos. E aí, quando você precisa fazer algumas adequações, você, além da gente usar o serviço de engenharia, porque hoje em dia é um pool, né? Isso. Não é só engenheiro civil que faz autovistoria. Tem que ter outras especificidades, como elétrica, como gás, como incêndio, para poder fazer esse laudo com propriedade. São os processos da engenharia, né? Exatamente. Até porque a autovistoria ela visa a segurança do empreendimento. E tudo que eu mencionei é realmente relativo à segurança. Isso. Além desse laudo de autovistoria, você pode ter determinadas situações que acontecem fora desse escopo que pedem um laudo de engenharia. E tem outros, por exemplo, de envidraçamento de varanda, né, que é muito comum e as pessoas fazem erroneamente esse processo. Então, quando algum condômino não tem envidraçamento, quando algum condômino quer fazer o envidraçamento, primeiro você tem que ver na convenção se é permitida. Se não for proibida, já está num passo à frente. Mas você, antes de fazer qualquer coisa, de padronizar, inclusive projeto, você precisa entender se aquele condomínio está preparado para receber o envidraçamento em todas as unidades. Porque como você tem que tratar com equidade todas as unidades, todos têm que ter os mesmos direitos e deveres. Então, a primeira atitude para
um apartamento ter um envidraçamento, é você contratar um serviço de engenharia. Exatamente. Porque você precisa de um laudo. Precisa. Ela vai um fazer laudo toda a análise. Para calcular estruturalmente se é possível. Se é compatível e eu já ou tive não. condomínios que começou esse processo, a gente pediu o laudo e o laudo condenou. Porque as varandas eram em balancinho. Se você e aí não o tivesse peso pedido, ia acumular e nem todas as unidades poderiam colocar envidraçamento. Então, nós não permitimos a colocação de envidraçamento, porque a gente entende, e isso é um dos valores e princípios de governança e de compliance, que é a equidade e a transparência. Você não pode privilegiar um condômino a outro, em detrimento do outro. Exatamente. Então, se não pode para um, não pode para ninguém. E o laudo, ele é o essencial. primeiro passo. Você está falando da segurança daquele Exatamente. empreendimento. Então, primeiro você precisa ter uma segurança que aquele empreendimento pode ter o envidraçamento. Depois você entra para a questão de padronização, para cada um não fazer o que quer. Isso. E outra coisa importante, Márcia, assim, como arquiteta, o que é que acontece? Vamos fazer justamente esse envidraçamento, fechar as varandas. E aí o condomínio concorda, na grande maioria das vezes não é feito esse laudo para ver se é possível, né, a nível de projeto de engenharia, né, de estrutura, e muito menos o arquiteto. Né? Então, como arquiteta, o correto é você procurar o arquiteto que fez o projeto do prédio original. Exato. Né? Porque ele já tem todo um conceito da idealização para o projeto daquele prédio. Sim. Né? E muitas vezes não. O condomínio permite, o primeiro morador faz, e aí quem fizer, isso acontece muito aqui ainda, quem primeiro fizer, os demais têm que seguir. Tem que copiar. O modelo daquele que fez primeiro, né? O que você está colocando é muito importante, porque o que acontece normalmente? O padrão fica do primeiro que colocou. Porque ninguém quer pagar um projeto que é o adequado para ter como padronização. Então, a empresa que o morador está contratando faz o projeto, manda para lá e fica esse de padrão. E o ideal, quando o condomínio é mais novo, que você ainda tenha uma relação mais próxima com a construtora, é justamente fazer isso. Até porque a construtora tem, desde o projeto, de alicerce até a finalização. Então, é muito mais rápido e com muito mais propriedade você ter um projeto feito pela construtora. Agora, quando não, tem que ser um projeto realmente feito. Eu acho que cada um tem que fazer o que está no seu quadrado. Isso, exatamente. Eu respeito muito a posição de cada um dentro da área condominial, porque eu também quero ser respeitada. Então, para você ser respeitada, você tem que respeitar as pessoas também. Sim. Né? Não existe querer fazer tudo, né? Não, o síndico, ele não é obrigado a saber tudo, mas ele deve ser bem assessorado. Isso. Nós, como engenheiros, a gente não pode atuar em todas as áreas da engenharia. Exato. A gente faz a parte da engenharia diagnóstica, onde a gente vai detectar e indicar o profissional adequado para cada área específica. Exato. Né? Então, essa é a função da gente como profissional. E acontece também já na arquitetura, né? Até nos estados da região sul e sudeste, bem mais do que aqui no Nordeste ainda, mas a própria arquitetura começa a ser subdividida. Né? Então, como eu falei agora há pouco tempo, eu trabalho muito com alguns arquitetos em conjunto, onde eu tenho o arquiteto que faz o prédio, eu entro, faço toda a parte do pilotize, paisagismo. Tem gente de iluminação, pessoal né? de iluminação, né? E olha, outra coisa que você está falando que eu acho muito válido, eu sou uma impulsionadora de negócios para outros profissionais. Quando um condomínio quer reformar uma portaria ou alguma área, eu entendo que é necessário um projeto de arquitetura. Porque quando a área é comum e é em benefício de todos, a gente não pode se apropriar do nosso gosto imperativo para os demais. Márcia, E quando você contrata um arquiteto, o arquiteto vai olhar aquilo ali tecnicamente. Sem dúvida. E aí, o que eu faço normalmente é uma pesquisa, porque é ótimo, é óbvio que eu tenho que dar relevância
à vontade de condôminos. E aí o que eu faço é brifar esse escopo de acordo com essa pesquisa feita pelos condôminos. Sim. Muito Porque bom. aí eu tenho uma propriedade, eu tenho um registro dessa pesquisa, que eu participei a todos, e o arquiteto não fica voando só na opinião dele. Ele tem uma linha de raciocínio ou uma vontade que é da comunidade a qual ele vai atender. Isso. Né? E Eu acho que fica mais fácil para vocês fazerem o projeto, inclusive. E agora eu vou falar mais uma vez como arquiteta, você falando, né, dessa consulta aos condôminos, né? E aí você já vem para o arquiteto com uma ideia já pronta. E o que acontece... Ou um desejo, né? Uma ideia, alguma coisa Isso. assim. E o que acontece geralmente é o contrário. Alguém do prédio chama o arquiteto, geralmente é o síndico, né? E por indicação ou por conhecimento, e o arquiteto entra ali para fazer uma intervenção, um retrofit, uma reforma, e não teve esse trabalho de ouvir o condomínio como Exato. um todo. Por isso que eu te falo, é processo, né? É Processo. gestão. É. Quando a gente informa aos condôminos com antecedência, Sim. temos a vontade de fazer a reforma. Às vezes até a gente já leva para a assembleia, em alguma assembleia, a gente fala, menciona em assuntos gerais, ou até coloca um item de pauta, olha, gente, a gente está querendo fazer algumas melhorias, o que vocês acham? Então a gente vai soltar uma pesquisa, ponto. Porque na Isso. pesquisa a primeira pergunta é, você é a favor de fazer a modernização? Sim, Porque as pessoas têm direito de falar, não, eu não acho que isso é relevante nesse momento. Isso. E outras podem falar, não, é relevante, eu quero isso, 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 isso. Então, por isso a importância da pesquisa. Porque quando você não direciona, você deixa a cargo de quem você está contratando. E o projeto ele só é feito depois de contratar. Isso. E sim. aí, quando você contrata, você fica a cargo do gosto da arquiteta. Ou do arquiteto, né? Ou do que pode síndico. ser longe ou perto do que você Isso, quer. E aí, como a gente atende, como a gente tem que entender que a gente trabalha para uma comunidade, a gente tem que consultar antes Sem e não dúvida. depois. Isso vai mitigar críticas. Poxa, mas esse arquiteto viajou na maionese, eu não queria madeira. Eu queria porcelanato. Ou, sabe, esse tipo de questionamento. Quando você pergunta antes, ele já deu opinião. E se ele não deu opinião, ele teve oportunidade de dar. E aí, minha filha, quando ele não dá oportunidade, ele abriu mão de um direito dele. Isso. E aí ele tem que aceitar. É a mesma coisa de você não estar presente numa assembleia. A deliberação é para todos. Não é só se para você quem não estava foi, presente. Isso, Se você não exatamente. foi, você tem que aceitar. Verdade. Então, eu mitigo problemas com todos fazendo isso. É uma ação preventiva, Preventiva, né? de gestão. É um assunto amplo, é, né? Esse É um papo assunto está muito muito interessante, mas já estamos chegando ao nosso final. Ô, Márcia, você é maravilhosa. Você Obrigada. tem muito conteúdo e você vai voltar a sentar aqui nessa mesa Com o maior nos outros podcasts. Com o maior Márcia, eu prazer. quero deixar agora um espaço para você agradecer aí a todos que estão te ouvindo, caso você queira, dizer onde te encontra nas redes sociais, caso queiram te contratar, onde é que te acham. Fique à vontade agora para fazer suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer a oportunidade. Sempre que a gente compartilha conhecimento, a gente multiplica informação. E isso é relevante para o nosso reconhecimento, para a nossa valorização dentro da área condominial. Eu queria agradecer ao Tiago pelo convite de estar participando aqui da FEICOND. É um prazer muito grande para mim estar com pessoas, porque antes de serem profissionais, são pessoas que eu admiro. E eu acho que a gente, quando tem admiração, quando estão engajados no mesmo propósito que a gente vira uma família, né? Uma grande família, um grande time que um ajuda o outro sempre. E isso é muito relevante. Bom, como eu falei, eu atuo no Rio de Janeiro e como síndica não tem como atuar em outros lugares, a não ser dando consultoria. E aí fica mais fácil dar consultoria online, mas eu estou disponível. Eu tenho o site da Sindimar Gestão, eu tenho o Instagram, que é Sindimar Gestão também, e o meu, que é MC Montalvão, sem o tio, né? E estou no Rio de Janeiro. Nas redes sociais tem os meus contatos. Queria agradecer aí a vocês e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, Ai, que viu? bom. Que eu amo arquitetura e engenharia. Eu adoro outras áreas, eu sempre gosto muito de aprender. E estar com profissionais assim é muito, muito gratificante. Ai, foi maravilhoso, Márcia. Foi um prazer imenso estar aqui Obrigada. com você, batendo esse papo super gostoso E obrigada pela caneca. e aprendendo muito sobre essa questão de gestão condominial.
Foi maravilhoso, Márcia. Obrigada. Aproveita, Rita, e diz aonde teus seguidores, os ouvintes te encontram. Seguidores, vamos lá. Me sigam na rede social, é ritasouza.arquitetura. Desculpa, ritasouza.arquiteta. Toda vez eu troco. No meu Instagram, tem um quadrozinho semanal onde eu dou umas dicas bem bacanas sobre paisagismo. Podem conferir lá. Vou entrar. Eu quero agradecer a presença aqui de vocês e agradecer a presença de todos que estão nos assistindo. E te peço, se você ainda não segue o nosso canal, vai lá e segue a gente, ativa o sininho e encaminha esse episódio para várias pessoas. E pode nos encontrar nas redes sociais, @papo de engenharia, Renge Engenharia ou renata.renge. Tchau e até o próximo episódio. Tchau, gente.